A realidade está mais próxima, e tão mais próxima de nós, que nós não conseguimos percebê-la, tal qual os nossos filhos, que diante dos nossos olhos estão, sem que possamos percebê-la. E de repente falamos de uma sociedade fundada para formar um núcleo da fraternidade universal. E já temos isso como algo realizado ou entendido. Ou imaginamos que isso significa cordialidade. Talvez sim, talvez algo além disso. Ou imaginamos que isso possa significar um sinônimo de solidariedade. Talvez isso ou algo além disso. Ou tentamos buscar aportes acerca do que seja o altruísmo e como isso se conecta, como foi apresentado nessa manhã, com a própria ideia de fraternidade. Ou tentamos mergulhar no mar da vida e voltar com as pérolas da sabedoria para essa expressão que é símbolo desta vida, tentando entender o que seja compaixão. Talvez não nos apercebendo que a compreensão do que não cabe em palavras se dá através de um exercício lógico de reflexão acerca de ideias transcendentes ou metafísicas. Mas talvez ele se realize quando a gente dá um passo além disso e procura viver. E alcança a vida no seu esplendor, quando, percebendo sem perceber, pulsa-se na espontaneidade. O que a gente está falando? Do que a gente está falando? Em outra das passagens das cartas, os mestres diriam que partilham com a humanidade ideais nobres, que talvez possam ressignificar a razão pela qual nós achamos que existimos e vivemos. E por vezes e vezes, eles falam de uma moral universal. Eles falam e voltam na fraternidade, possivelmente nos dizendo que o caminho deste mundo temporal, no qual achamos que temos a vida e vivemos, para o mundo deles. O mundo que eles dizem, venham até aqui. E que parece que por vezes a gente ouve quase que como um sussurro. Nos chamando. Vem. 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 Pode ser trilhado. Quando a gente não está preocupado com o conceito, mas sim com a própria vida e com a fraternidade. O que significa um viver fraterno? Podemos nos perguntar, ainda tentando entender o que possa ser em si a fraternidade. Talvez começamos a entender que a condição humana, e essa é uma das nobres verdades trazidas por Buda, é uma condição de sofrimento ou de inadequação, fruto consectário da nossa errância, dos nossos erros,
da nossa ignorância acerca do que somos efetivamente. Ignorar aquilo que somos nos leva possivelmente a experiências que são experiências dolorosas. Neste mundo em que achamos que vivemos e em que buscamos ser felizes, afirmando nossas individualidades, afirmando nossas singularidades, tentando estabelecer um projeto pessoal que nos leve àquilo que imaginamos que devemos ser, ainda que sob um verniz de ideais espirituais. É dito que talvez a vida esteja num outro lugar, ou seja, diferente. E eles dizem, vem. E algo em nós diz, quase que de modo vocativo, vem. Vem. Para onde? Como? De que modo? E a sociedade diz que o primeiro objetivo é um objetivo de fraternidade. E talvez ela esteja nos dizendo que há uma possibilidade de sairmos de um reino de temporalidade ilusório e adentrarmos no real, realizando essa fraternidade. A sequência da literatura deixada ao mundo com o empenho de Blavatsky nos foi ressaltado nessa manhã pela Isis. Começa, entre outras, de um manancial, com Isis sem véu, com a doutrina secreta, até que se chega em A Voz do Silêncio, que, como também foi ressaltado aqui de manhã, em um dos seus parágrafos, em um dos seus momentos, nos diz que viver para servir a humanidade é o primeiro passo. Em outros momentos, seria dito que viver para si é viver para a ilusão e para o sofrimento. Em outro momento, também da Voz do Silêncio, é dito que talvez em determinados instantes da nossa existência, a gente viu algo que está além do tempo. Cavalga a ave da vida se queres ver. Circunstâncias variadas possivelmente nos possibilitaram em determinados momentos das nossas existências a sentir algo que um dos mestres disse que sucede aquele momento que vem depois da avalanche. E alimentados pelo pão da vida, percebemos algo. Luz no Caminho diz que aqueles que passaram pelo silêncio querem que todos nós mergulhemos nele, percebamos a paz e a energia que emana dessa experiência. Cavalga a ave da vida se queres ver. Circunstâncias variadas nos permitem, em determinados momentos em que não percebemos a nós, tocarmos a vida. Trabalharmos com a natureza. E perceber o vigor deste alimento que nutre a alma. Alguma coisa diferente aconteceu. Como é que eu vivo isso de novo? É engraçado, mas simbolicamente disse que depois de Siddhartha atingir o Budado, em que ele conversava com muitos que estão no caminho, que vão chegando a uma condição de arhat,
Num dado momento em que se encontravam para tocar-se, eu falava, que grande oportunidade é essa de nos encontrarmos, e quando nós nos vemos de verdade? Quando é que nós podemos nos tocar de verdade? Quando é que nós podemos nos amar? Quando Siddhartha sentado como o Buda na assembleia daqueles que estão buscando o caminho, tentando a realização da suprema libertação, juntos, partilhavam acerca da verdade. Simbolicamente tem uma passagem curiosa em que, meditando juntos, um deles de repente percebeu-se levitando. E quando ele se percebe levitando, automaticamente ele abre os olhos e, assustado, ele retorna uma consciência de tempo e espaço. Opa, o que está acontecendo? Para onde que eu estou indo? Eu estou tentando pegar isso como uma analogia para, de repente, no momento em que se volta para tempo e espaço, a gente se pergunta: como é que faz para levitar de novo? Como é que faz para sentir o sabor da vida de novo, aquela que eu senti no momento em que, não percebendo a mim, eu simplesmente vivi? A voz do silêncio continua dizendo: abandona a tua vida se queres viver. A sociedade teosófica, fundada para ser aquela que talvez aponte a existência da vida e talvez diga: existe um caminho para essa realização. Em um dado momento em que Blavatsky já não estava mais vivendo em Adyar ou na Índia, como também aqui foi colocado, em 1888, ela manda uma carta aos participantes da Convenção Mundial, entre outras coisas, dizendo que talvez um dos grandes propósitos pelos quais essa sociedade foi fundada é para que auxilie o homem a superar a sua natureza animal e realizar a sua humanidade, para que, humanizando-se, talvez abra as portas para a expressão do divino que traz em si. Radha, Burnier, Sirihan, os Mahatmas aludem a um trabalho de regeneração, aludem ao nascimento do humano no tempo, no espaço. O surgimento da vida no seu esplendor aqui. A voz do silêncio, isso foi passado de manhã, de modo algo enigmático. Nos pergunta: queres tornar-te um yogi do círculo do tempo? O que isso pode significar? Em outra passagem, os Mahatmas dizem a Sineti que provavelmente um homem casado não tem as circunstâncias externas que se possibilitem ou que possibilitem a ele o adeptado. Mas as circunstâncias externas da sua vida talvez sejam um caminho poderoso para que ele faça muita coisa, como um Raja Yogi. Porque a sua inserção nesta vida social, não por acaso, tem um poder incrível. Junto aos seus. Em outra passagem, os mestres dizem: não é possível amar a humanidade enquanto não amares teu país. Talvez a gente possa continuar pensando nisso e descobrir que, para além daquilo que nós falamos, que possa ser o amor, nós realmente talvez não consigamos descobrir o que ele seja enquanto não conseguimos amar aqueles que estão mais perto de cada um de nós.
com os laços mais diretos e evidentes. E talvez aqui pensando comigo, e isso é uma divisão de indagação, não que haja uma autopreocupação, mas enquanto não amarmos a nós mesmos, não existe amor. E amar a si talvez passe por um trabalho de autoconhecimento que nos permita não rejeitar tendências, que nos permita não fechar os olhos para aquilo que em nós a gente não vê, mas apenas nos outros conseguimos ver e nos incomodamos. Que nos permita não nos incomodarmos mais com os outros, mas com coragem e amor. Perceber aquilo que nos tolhe e limita no tempo e no espaço, iluminando e liberando, e não mais negando, entendendo e compreendendo. Outra passagem enigmática e linda das cartas dos mestres, dos Mahatmas, Moacir me dizia, essa é a 90. Nós só reconhecemos uma lei no universo, a lei da harmonia. A gente está aqui falando e tentando entender fraternidade, e os sábios dizem que a fraternidade é uma realidade na natureza. E a gente pode se pensar, mas como ver a harmonia num mundo de tanta iniquidade? Como ver a fraternidade como uma realidade num mundo em que o que se faz sentir é o egoísmo e o sofrimento, e a tristeza e a competição? Quantos nos dizem que, passando pelo exercício do autoconhecimento, descobrem um amor que a gente chama de amor porque não sabe como falar. Descobrem um amor que não quer nada para si. Descobre um amor que, numa perspectiva, é de solução, de entrega completa. Em outra, talvez seja transcendência compreensiva daquilo que realmente somos. Mas que só pode ser quando não há um que quer. Abandona a tua vida se queres viver. Entrega tudo e o melhor que tens em todo momento em benefício daqueles com os quais convive, sem esperar nada. Experimenta e vive. E descobre, como Hamlet, que talvez o que o Mahatma diz desta sociedade, Shakespeare na poesia nos instiga, dizendo que entre o céu e a terra há muito, muito mais do que nós podemos supor, ou do que a nossa vã filosofia pode cogitar. Os Mahatmas mencionaram Shakespeare, eles mencionaram Dostoiévski, eles mencionam Spinoza, Schopenhauer, Kant. Eles vão tocando no que seria a ideia de uma mente religiosa, de uma mente científica, de um perscrutar filosófico, que realizado nos permite ir além. Que nos permite ir além quando realizado. Eles nos dizem, te inspira por ideais que não são
de um ser. Trabalha pela humanidade, de modo abnegado e sem esperar recompensa. Vem até o nosso mundo, mas vem sem exigências, sem expectativas. Como eu posso entregar tudo sem ter a garantia ou a segurança de que eu vou ganhar algo e vou chegar lá? Vem. Tenta. Experimenta. Em outra passagem eles dizem: talvez essa sociedade pudesse ter tido mais êxito nesses anos se nós estivéssemos diretamente lá, trabalhando. Mas eles dizem: esse nunca foi o propósito. O propósito é que as pessoas que de algum modo entraram em sintonia com esses elevados ideais motivem-se a entender. E quem sabe um dia se entreguem. E vivam. Não para si, realizando aquilo que nos cabe verdadeiramente. Aquilo pelo qual nós estamos sendo forjados desde antes. Desde antes de nos entendermos nesta vida, desde antes de nos entendermos nesse momento, desde antes de imaginarmos um antes. Desde antes do tempo, é dito que talvez haja um propósito. E a realização do propósito é justamente o encontro daquilo que, embora seja visto no tempo, não é do tempo. Queres te tornar um yogi do círculo do tempo? Vive sendo casado. Realiza as pequenas coisas. Todo momento e todo instante. Ama. Percebe o que não cabe em palavra. Dizem que está mais perto do que a gente pode imaginar. E por isso a gente imagina que tem um tempo em que poderemos ser. E um lugar onde nos encontraremos. E assim nós escondemos de nós mesmos. E continuamos nos mantendo ocultos, sem perceber que a gente só pode fazer uma coisa. E há uma outra passagem nas cartas em que o mestre diz: tens feito o teu melhor. E a gente não espera nada menos do que isso. A gente só pode fazer uma coisa: o melhor. Agora. Não imaginando uma coisa distante, mas aqui, com aqueles que estão mais perto da gente. Eu vi de um modo bonito e sublime que talvez em algum momento possamos entender que não vivemos para nós, e sim para algo em nós que nos conecta com esse uno esplendoroso, expressado no que seja um mestre, que está dentro de cada um de nós. Fagulhas de uma mesma e única chama que pulsa no coração do universo. É por isso que eu vivo. Não sou eu quem vive, mas é Ele que em mim vive. Em todo momento e em todo instante. E é esse ser que eu vejo. Quando eu vejo todos aqueles que chegam
até o campo da minha visão. É vivendo para o bem de todos os semelhantes que nós encontramos o grande semelhante que somos. É aquele semelhante que vive dentro de cada um de nós. E dizem, isso é uma realidade. E esses mestres de sabedoria dizem, nós só reconhecemos uma lei, que é a lei da harmonia, e eles dizem, existe uma harmonia. Por trás do que nós percebemos como desordem. Uma harmonia que se reharmoniza, trazendo o que nós chamamos de consequência através daquilo que possa ser compreendido como karma pessoal. Um reequilíbrio que precisa ser aprendido por cada um de nós como os únicos agentes livres na natureza, dizem os mestres de sabedoria. Porque talvez antes da condição humana, a manutenção desse equilíbrio se dê pela própria compulsão natural da evolução na natureza. Os animais são a expressão da vida espontânea e natural. E talvez depois de uma condição humana, a vida divina seja uma vida que se mantém coerente com a espontaneidade da própria vida. E aí vai ter uma outra passagem em que o mestre diz que ele é livre para ser o fiel cumpridor do seu dever, o escravo do seu dever para com a loja e a humanidade. O escravo do seu dever para com a humanidade através da loja que ele serve. Livre para ser o cumpridor daquilo que lhe cabe. Dizem que tem uma navalha e um fio. Nós podemos seguir esse fluxo. E aí, a dimensão do desafio humano é conseguir encontrar este fio e manter-se coeso nele. E não mais sob as intempéries do karma, que nos fazem errantes e frágeis ao sabor das suas circunstâncias e contingências. Quando as circunstâncias são favoráveis, eu me dedico a uma coisa. Quando elas não são favoráveis, eu eventualmente deixo ela de lado, esperando o momento oportuno. Há uma outra passagem em Voz do Silêncio em que é dito que o caminho começa e termina fora do ser. O caminho. E talvez tenha um momento em que ele se realize dentro do ser, e esse é o grande desafio da humanidade. Ainda temos um bom tempo. Eu queria falar com vocês sobre ideias que nós possamos ter acerca de fraternidade, solidariedade, compaixão. E tentar verificar com vocês, meus irmãos, qual é o local da fraternidade nesse caminho que se realiza durante nossa experiência humana. Em busca de conhecimento de si e realização daquilo que somos. Superação das nossas paixões e apetites. E verdadeiro esplendor do que os mestres de sabedoria chamam de um sexto princípio em nós. São Paulo, salvo engano, nos diz que somos, a um tempo, corpo, alma, espírito.
talvez a gente possa perceber que cada um desses três se abra e formem três trindades. Os cabalistas talvez nos digam que existem 10 mundos. Blavatsky, nas suas proposições fundamentais, apresentadas no proêmio da doutrina secreta, em que também o Moacir nos lembrava, talvez precisem ser estudados, refletidos, meditados, a começar pela própria primeira, que guarde em si a maior abstração, tal qual aquela que, salvo engano, Nagarjuna preconizava quando falava de prajna, ou o vazio. Blavatsky vai nos dizer que, antes de tudo, há um princípio acerca do qual nós não podemos falar nada, porque quando falamos não é mais ele, senão algo que já é ideia de. Tudo o que se fala limita, o que não tem nenhum limite. E que, por não poder ser caracterizado, definido, por não caber em palavras, talvez guarde algum tipo de expressão acerca de, com uma visão de não ser. Blavatsky de algum modo usa a ideia de um absoluto. E ela fala, este absoluto, incondicionado, incompreensível, incognoscível, de tempos em tempos se transforma num ser. E aí tem uma segunda proposição, e de algum modo ela vai dizer que este ser que se fragmenta em todos os seres, essa grande alma cósmica, está contida em todas as almas. Há uma identidade fundamental entre todas as almas com a grande alma cósmica universal. E mais do que isso, ela diz na terceira proposição, há uma peregrinação obrigatória, um caminho de retorno do múltiplo ao uno. Quando a gente se aproxima da sociedade teosófica e reflete sobre os grandes temas da vida, talvez a gente se depare com esse que é um grande mistério do universo, que é um mistério do uno e do múltiplo, que sem dualidade oculta a realidade. Um sábio talvez diga que, embora a gente esteja tentando entender esses dois mundos, existe a verdade. E que aquele mundo incompreendido a ser alcançado é nesse mundo de aparências ilusórias que pode ser encontrado. Há um mistério entre o uno e o múltiplo, inclusive naquilo que nós somos como humanos. Há algo de universal em todos nós. E apesar da universalidade que se esconde dentro de cada um de nós, filhos que somos da mesma alma, irmãos, oriundos de uma mesma mãe, de uma mesma realidade, de um mesmo pai e mãe. Há coisas que nos particularizam. Fisicamente, nossas digitais são únicas, independente de quantas gerações nos antecederam e quantas nos sucederão, cada um, como cada folha, de uma ou de todas as árvores que surgem, são únicas. Assim nossa íris, o particular e o universal convivem em cada um de nós. Muitos dos filósofos dizem que o humano é
há um tempo, o particular e o transcendental. Michel Foucault, de algum modo, em um momento, ele tentou definir e disse: o homem é um duplo empírico transcendental. É um ser no tempo, mas que está além do tempo. Nietzsche vai dizer que a condição humana é igual àquele que se encontra no meio de uma ponte, e isso é curioso para nós na literatura teosófica, em que, entre outras coisas, nos deparamos com um termo sânscrito que nós ouvimos como antakarana. Dizem que essa é uma ponte que une o tempo com a temporalidade, o mundo dos fenômenos com a realidade numérica. Nietzsche vai dizer: a condição humana é daquele que se encontra no meio da ponte, e que, se ele olha para um lado, ele está ali vendo a sua natureza animal, mas se ele olha para o outro, ele tem a possibilidade de realizar sua natureza divina, e pode eventualmente ser chamado para realizá-la. Em uma dimensão nós podemos perceber o não ser e o ser, e nas proposições fundamentais, no proêmio da doutrina secreta, Blavatsky nos fala de uma primeira triunidade: o vazio e o pleno. A Prajnaparamita vai nos dizer que vazio é forma e forma é vazio. O nada é a possibilidade do todo, e o todo é insubstancial. Nada, tudo ligado pelo movimento eterno de manifestação e recolhimento. Quando se manifesta aquele ser que é a expressão no tempo do incognoscível, ele também cria. Ele cria. Ele é o Criador que faz da criatura a sua imagem e semelhança, dotando-a por seu alento da vida humana. Põe-se no homem. E o homem, o humano, do espírito, da alma, caído no tempo, é razão e sensibilidade, ligados por um querer ou por uma volição. Tem uma energia que conecta o uno e o múltiplo. O que é uno faz-se múltiplo. O que numa dimensão é múltiplo faz-se expressão do uno para multiplicar-se. E depois também uma nova expressão do uno para multiplicar-se. De algum modo fala-se que Atma, o princípio talvez fora, que não é humano. Os mestres dizem, em outra passagem das cartas, que o imortal nunca foi pessoalizado no humano, porque Atma e Buddhi estão além daquilo que se identifica especificamente com fulano, beltrano, cicrano. São princípios universais. Atma, na triunidade, é um incognoscente, o oniabarcante, em Mahat, a grande alma cósmica. Esse mesmo Atma, que é a grande alma cósmica, de repente vai virar a alma que se individualiza, como Atma, Buddha e Manas. E Manas, que é o nosso princípio mental superior, que pulsa no mundo das ideias, também tem uma contraparte que do mundo das ideias chega no mundo sensível como princípio racional lógico. Kama Manas é uma contraparte de Manas Buddhi. O uno e o múltiplo ligado por algo. Ora nós estamos olhando no
uno, ora nós estamos olhando no múltiplo. E há uma energia. Na primeira proposição, a realidade imanifestada que se faz manifestada conta com a energia do movimento eterno. Numa outra etapa, é o alento. Numa outra etapa, é uma volição do humano, que tenta entender o que somos entre razão e sensibilidade. Talvez num primeiro momento a gente, saindo de um mundo de sofrimento ou temendo um mundo de sofrimento, começa a tentar entender o que é a solidariedade e traveste um ideal de fraternidade em solidariedade. O valor da fraternidade, ladeando igualdade e liberdade, inspirou, com uma gênese filosófica religiosa, movimentos políticos da humanidade ao longo do tempo, a lembrar, entre outros, da nossa Revolução Francesa, da criação da Liga das Nações e das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, vai dizer, entre outras coisas, que todo ser humano nasce livre e igual e tem, de algum modo, uma relação fraternal com todos os demais. Esse valor de fraternidade, mais recentemente, tem deixado um pouco de espaço para o que nós chamamos de uma solidariedade. E a gente, às vezes, se contenta imaginando que ser solidário é ser fraterno. E talvez a gente possa perceber, entre outras coisas, que falar de solidariedade é falar de uma energia que liga o uno e o múltiplo, mas está preocupada muito com a parte e não com o todo. A gente tem visto, como nunca viu antes, a dor que existe no mundo. A Isis dizia, em um dos momentos da sua apresentação, que a primeira parte, ou o primeiro fragmento de A Voz do Silêncio, vai nos tirando de uma vida comum e nos mostrando que existe uma vida espiritual. A vida. E ela vai nos dizendo que talvez em um primeiro momento a gente perceba que os outros sofrem. E a gente começa a ouvir o choro do mundo. Esses dias eu estava saindo de carro e meu olho se prendeu num papel que estava colado num poste. Às vezes a gente vê coisas assim, e as coisas estão aí, mas a gente vê quando a gente tem interesse em ver. E o papel que estava colado no poste era um panfleto. Mas esse panfleto dizia assim, interrogativamente: consegues ouvir o choro do mundo? Consegues perceber que as pessoas sofrem? A tradição budista vai dizer que a gente só erra quando a gente esquece que os outros estão sofrendo. Quando a gente está desperto e percebendo o sofrimento das pessoas, não tem como errar. Porque talvez a gente comece a dar sentido pelo qual nós estamos aqui para viver. Talvez a gente possa realmente saber o que nos cabe fazer. A gente não está preocupado com o nosso sofrer, a gente conseguiu ouvir o choro do mundo. E talvez tenha começado a se preocupar com isso. E talvez isso seja o que nós chamamos de uma solidariedade. De algum modo, o mundo mostra coisas que enchem nosso coração às vezes, porque a gente, percebendo grandes tragédias, vê que as pessoas se unem. Eu escuto os exemplos que a graça nos trouxe. E é difícil segurar as lágrimas, e as lágrimas às vezes vêm. Um pouco pelo sofrimento e a dor do mundo, e o outro porque a gente talvez olhe para a nossa vida e pense: nossa, tem tanto por fazer, e o que de fato a gente fez? Tem um chamado de alma. Vive. Percebe e vive. Às vezes a gente começa a fazer as coisas porque a gente percebe o sofrimento no mundo
e começa a descobrir que vai ter uma hora que ele vai chegar na gente. Então a gente tenta minimizar um pouco a dor alheia, porque começa a perceber que vai ter um momento em que ela vai apertar o nosso calo. Mas a gente logo esquece. E a gente se contenta às vezes em fazer alguma coisa e às vezes até dizer, eu já faço a minha parte, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu gosto de ouvir, fico brincando aqui, trocando figurinhas com a Isis, com o Moacir, agora com o Marcos, com o Sérgio. Ouvindo o Marcos tantas vezes, em um momento me inspirei a tentar refletir que a verdade ela acontece em determinados momentos, uma forma, uma abordagem. E se em um momento a gente se sentiu inspirado por ela, a inspiração às vezes pode estar limitada à memória e não é mais a verdade no momento seguinte. Se a gente fez algo em algum momento e às vezes se contenta com aquilo que a gente fez e a gente sai proclamando, eu já faço, é passado. Se teves um insight, é passado. Mas pode ter de novo. De novo. E no eterno agora que se renova de instante em instante. Então a gente faz alguma coisa, às vezes preocupado em minimizar a dor alheia, e minimiza e vai. Tô eu e os outros. Quando a gente fala de compaixão, não existe eu e os outros. A gente pode tentar entender a interdependência de todos os seres na unidade da vida, o efeito e a consequência de cada pensamento, palavra e ação, e eventualmente conseguir entender uma gênese ética que está no nosso princípio pensante. Talvez a gente possa entender algo além disso e perceber que mais do que uma interdependência, existe uma interexistência. E a voz do silêncio também, em um determinado momento, diz: até que possas viver e respirar em tudo que vive e respira, e perceber que tudo que vive e respira em ti, talvez ainda não tenha realizado. Quando a gente fala em compaixão, a gente fala em que existe uma dor no mundo, e a dor do mundo é a minha dor. Não tem um e outro. Quando a gente fala de realização da unidade da vida, e assim termina o primeiro fragmento da voz do silêncio, quando um atravessa a margem e chega do outro lado, é a humanidade que chega. Quando há um ato de egoísmo, é a humanidade que é egoísta. Tem algo visceral do todo. Entre essa visceralidade do todo e a ilusão da parte, no desafio do humano, há conexão. E a minha reflexão compartilhada, indagativa com os irmãos, é de tentativa, de entendimento vivencial da fraternidade como ponto de conexão, de percebimento de uma realidade não dual entre um uno e um múltiplo, que só se faz na experiência humana. A compreensão viva da fraternidade, que, como foi dito aqui, não é uma fraternidade de palavras ou de cortesia. Talvez isso seja um efeito consectário que pode um dia soar natural, mas é algo além disso. Quando ela é vivida,
com espontaneidade, nossa natureza humana se realiza. E a realização da natureza humana é a porta de abertura para a iluminação e para a expressão da vida divina. A sociedade teosófica não foi fundada para outra coisa senão para mostrar ao homem sua humanidade e convidá-lo a realizá-la. Porque realizando, o divino em si se fará presente. E essa realização nós temos. A grande e magnânime oportunidade de fazê-la de modo consciente. Dizem que não por acaso cada um de nós chegou nessa sociedade. E provavelmente não por acaso chegou para alcançar de modo consciente a expressão dessa vida que Blavatsky de algum modo fala, que é a base de toda a teosofia, a unidade da vida. Que a gente possa, de algum modo, realizar a causa dos mestres através dessa sociedade como sentinelas e agentes conscientes que, embora limitados, não temem amar. Uma outra coisa que eu gosto, para a gente ir encerrando, é da ideia de que na sociedade a gente não ensina. Na sociedade a gente não ensina, mas a gente aprende juntos. A gente aprende sobre a vida, vivendo na diversidade, com respeito, com amor, não para nós. Talvez isso seja um pouco da fraternidade. Ao tentar definir o que não se define, mas trazendo ideias, Blavatsky nos diz que teosofia é altruísmo. Não se tem como compreender algo de ciências ocultas sem antes haver uma completa renúncia a um eu pessoal. A gente, de algum modo, está tendo a oportunidade de aprender e viver. Talvez um sábio diria para nós: não perde a oportunidade. Aproveita. Vai além. Quando a gente faz aquilo que nos cabe, quando a gente é exatamente aquilo que nós somos, a gente vai além. Então, é através da fraternidade, do ser que não vive para si, mas que entende que dentro de uma grande realidade multifacetada há a unidade da vida. Com ela colabora em sinergia, sem esperar ser. Ela é o que é.
essa realidade incompreensível da vida no tempo, que é símbolo da grande vida atemporal, do múltiplo e do uno, numa das suas analogias ou metáforas, trazidas na doutrina secreta, através de Blavatsky. Se diz que pela afinidade, que é a associação de seres que imantam essa fraternidade, nós vamos além daquilo que achamos que somos e efetivamente trazemos o nosso ser. Ela fala metaforicamente da química, que tem a sua regra básica na lei da afinidade, que o hidrogênio, que não vive para si, senão apenas para integrar-se ao oxigênio, morrendo para si, nasce para aquilo que tem o potencial, que é a água. Quando a gente se entrega porque nós somos algo além daquilo que imaginamos, realmente pode acontecer. Quando a gente chega nas nossas lojas, quando a gente chega nesta sociedade, tentando compreender o incompreensível, o que não cabe em palavras, tentando entender o infinito, trazendo o melhor das nossas compreensões, talvez a gente compreenda algo. Foi dito também nesses dias, e a gente encerra por aqui: o que um não faz sozinho, talvez em conjunto possa ser feito. Não porque está puxando daqui ou empurrando dali, mas porque a presença é a presença que complementa, trazendo um matiz necessário para a efetiva construção desse quadro que a gente está tentando alcançar. Teosofia, a vida, a seiva não manifestada, que anima a expressão no mundo, que é a sociedade teosófica, e que se expande através de cada um de nós, que somos aqueles que chegaram até essa sociedade. Que essa teosofia viva no coração-mente de cada um de nós, em cada momento que despertos a gente tenta viver. Obrigado, meus irmãos.